Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 30. Eu quero que mude a versão nesse versículo, por favor. Tá bom? Não, tira da NVI, por gentileza. Obrigado. Só nesse versículo. Te agradeço muito. Obrigado. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Será que você pode ler conosco, que são palavras de Jesus? E ele disse essas palavras um pouco antes de ser preso. Olha para frente, leia na projeção. Vamos lá? Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele... Será que você pode dizer assim, o inimigo nada tem em mim? Diga de novo. Jesus disse isso. E esse é o tema de hoje à noite. Curva a sua cabeça, vamos orar agora. Senhor Jesus, vem com a tua presença manifesta neste lugar. E na tua autoridade, Senhor, e no teu poder, eu repreendo todo o plano do maligno, toda a intenção maligna contra este culto. Toda obra do diabo está lançada por terra agora em nome de Jesus. E que o inimigo fique frustrado, cego, surdo e mudo, só de olhar para esse lugar, porque nesse lugar estão os teus filhos e a manifestação da tua glória e a tua maravilhosa presença. Por isso nós te glorificamos e invocamos a tua doce presença. Espírito Santo, fique muito à vontade entre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Antes da gente entrar na palavra, deixa eu agradecer os irmãos da nossa igreja, nossa filha mais nova lá em Pompeia, estão aqui hoje à noite. Vou pedir que os irmãos de Pompeia que estão aqui hoje à noite se coloquem em pé, por favor. Dá uma salva de palma linda para Jesus por eles. Dá uma galera aí, ó. Olha aí. Obrigado por vocês estarem aí. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Vocês podem sentar. A partir do domingo que vem eles estarão se reunindo lá, mas hoje eles vieram para cá. Ok? Diga comigo, nada do inimigo em nós. Não dorme não, fala como quem está acordado e quem veio adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos lá? Jesus estava se aproximando as horas da sua crucificação e ele olha para os seus discípulos e ele diz, olha, o príncipe deste mundo está sendo julgado. E ele diz, ele está sendo expulso. Mas em João 14, 30, ele diz, olha, ele está vindo aí. E ele diz, ele nada tem em mim. Levante sua mão e diga assim, Deus me ama muito. Ele vai me dar uma palavra agora. Porque Ele me ama. E Ele quer que eu viva uma vida livre de qualquer influência do diabo. Amém? Esse é o objetivo dessa palavra, é levar você a ser um com Jesus. De tal maneira que o inimigo não encontre lugar na sua vida. E eu vou falar algumas coisas bem fortes hoje à noite. Mas não fica chocado, isso é porque Deus te ama e tem o melhor para a sua vida. Amém? E se você sair daqui dizendo, nossa, a palavra, o cajado pegou, então é porque você está dando lugar ao diabo. Porque o que eu vou te falar é da parte de Deus para realmente te levar a viver um estilo de vida completamente santo.
Amém? Vivemos em um mundo caído. E de acordo com as palavras de Jesus, esse mundo caído está debaixo da influência do maligno. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, bem mais tarde das palavras de Jesus, ele chamou esse príncipe do mundo caído de o Deus desse século, com D minúsculo, claro, porque ele não é Deus e nunca será. Mas Jesus o chamou de príncipe desse mundo, dizendo ele influencia pessoas. Este ano de 2017 nós temos como tema manifestar Jesus. E para manifestarmos Jesus, a primeira coisa é que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Se nós não amarmos o Senhor assim, nós não vamos manifestá-lo. Porque você vai se tornando parecido com aquele a quem você adora, aquele a quem você serve. Amém, amados? Amados, a nossa aliança é com Jesus Cristo. O nosso compromisso é com Jesus. A nossa fidelidade deve ser a Jesus. Jesus deve ser o nosso amor maior. Aliás, o nosso único amor. A nossa dedicação e consagração deve ser exclusivamente a Jesus Cristo. Se você se entregou a Jesus, o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E somente Ele deve possuir você completamente. Amém, amados? A gente está acostumado de ver pessoas às vezes possuídas por demônios. Mas o mundo precisa ver novamente uma geração de discípulos de Jesus possuídos completamente pelo Espírito Santo de Deus. Se você está aqui porque você é chamado a fazer parte de uma geração de homens e mulheres, rapazes e moças possuídos pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, o texto diz: não sabeis, por favor, projeta, 1 Coríntios 6, 16 e 17, vamos andar juntos aí. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Cadê o amém, igreja? Amém. Será que você pode botar a mão no seu coração e dizer: o meu corpo, fala bonito, o meu corpo é santuário do Deus vivo. Por isso, Ele é santo, é sagrado. Amém? 1 Coríntios 6, verso 13, a parte B. 1 Coríntios 6, 13, a parte B. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Diga: o meu corpo é para o Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O texto vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora há pouco celebramos a ceia do Senhor. E sabe o que isso significa? Significa que o sangue de Jesus nos comprou para Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o texto vai dizer para nós: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você pode colocar a mão no coração de novo e dizer: o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Fala como quem crê agora. Agora, para ficar melhor, já que você não fez bem feito, coloca na cabeça e diga: o meu corpo é santuário do Espírito Santo. É verdade isso, irmão?
Porque se o seu corpo for santuário do Espírito Santo, aí sim o diabo não vai ter nada em você. Mas se ele não for, ele pode ser, sabe o quê? Depósito de demônios, ou morada de demônio. A escolha é sua. Amém? Diga de novo, nada do inimigo em mim. Amém? Você é exclusivo de Jesus, amém? Se Jesus é o teu Senhor, se Ele é o Senhor da sua vida, então viva exclusivamente para Ele. Não fique dividido entre dois amores, não fique dividido entre dois senhores. Mateus capítulo 12, verso 30, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ei, presta atenção, olha para frente. Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. São palavras de Jesus. Não existe zona neutra. Eu estou na zona neutra, eu não sou mais. Não, ou você está juntando com Jesus, você está espalhando. Sabe por quê, querido? Não existe nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Jesus não tem nenhuma comunhão com o diabo. Jesus não abre nenhuma concessão a ele. Se você quer andar com Jesus, então você precisa romper com as obras do inimigo. Amém, amados? Ele disse, em João 14:30, disse Jesus: o inimigo nada tem em mim. Se quisermos manifestar Jesus com palavras, ações e atitudes, em toda a nossa maneira de ser e de viver, então o nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida santo, um estilo de vida completamente consagrado a Deus, completamente dedicado a Deus. Como igreja, nós existimos para dar continuidade ao ministério de Jesus nessa terra. Nós só estamos aqui como igreja para dar continuidade ao ministério de Jesus até que Ele volte. Dá um amém melhor se você concorda com isso. Nós só existimos como isso. A igreja não é um clube. A igreja não é uma religião. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo. É o povo que dá continuidade à missão de Jesus até que Ele volte. Diga amém. Então, o objetivo dessa palavra hoje é levar você a romper com qualquer vínculo que porventura talvez está prendendo você lá no império das trevas. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre Jesus e o diabo. Ou você está 100% do lado de Jesus, ou está 100% lá ainda. A primeira coisa que eu quero enumerar hoje à noite. E aí o primeiro ponto: o que revela a presença do inimigo na vida de pessoas em geral? O que revela a presença do inimigo na vida das pessoas em geral? E aí eu estou pensando daqueles que ainda não tiveram um encontro real, pessoal e prático com Jesus. Estou pensando ainda aí na vida daquele que ainda tem uma vida ímpia. O que revela? Vou enumerar algumas coisas, vou procurar ser bem rápido, porque eu fiz um esboço bem longo, eu creio que eu não vou conseguir pregar todo, mas pelo menos algumas coisas básicas eu quero pontuar com você hoje à noite. O que revela a presença do inimigo na vida das pessoas em geral? Em primeiro lugar, o orgulho, a arrogância, a altivez. Isso porque, querido, o orgulho é o pai de todos os pecados. Foi pelo orgulho que Satanás, um dia quando ele ainda era Lúcifer, olhou para ele mesmo e olhou para o trono de Deus e disse: eu devia estar lá. Foi pelo orgulho que ele rompeu com Deus e foi lançado ao mais profundo abismo. Por isso, Provérbios, capítulo 16, verso 5, vai nos falar sobre o perigo do orgulho. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Olha para mim, querido, está cultuando o Senhor, olha para mim. Não, a comunhão aqui não é com o celular, não, é com o Espírito Santo, porque Ele quer te libertar. Porque isso aí é uma arma do diabo, para você também não prestar atenção no culto. É isso mesmo, querido, é uma arma do diabo para você não prestar atenção no culto. Você não veio aqui para ter comunhão com o celular, você veio aqui para ter comunhão com o Espírito Santo e com o seu irmão. Erga a sua cabeça e recebe a palavra. Diga assim: o Senhor detesta
Os orgulhosos. Olha para mim, quem quer ser detestado por Deus? Levanta a mão. Ainda bem que vocês estão com juízo no lugar. Porque se levantasse a mão, aí não sei nem o que eu ia fazer. Você não quer ser detestado, mas quantos querem ser aceitos e muito amados por Deus? Então, querido, nenhuma raiz de orgulho. Porque o orgulho, Deus detesta os orgulhosos. E olha o que está em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 é uma palavra muito séria, porque ele vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Quando você vê alguém se orgulhando, chamando atenção para si mesmo, pode esperar, porque a queda é certa. Eu já vi isso desde o mais alto escalão do governo até dentro dos lugares mais simples. Quando alguém dá lugar ao orgulho, a queda é uma questão de tempo. E aí tem orgulho nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Tiago capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6 vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas vai dizer, Ele concede graça, concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas muda a versão nesse versículo aí, meu querido, só nesse versículo, depois você volta lá. Coloca na outra versão. Todavia, da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Meu querido, eu já disse isso, deixa eu repetir. Se você for resistido pelo diabo, se ele te resistir, você vai pela fé e pela palavra, ele vai fugir. Porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Amém? Se o diabo te resistir, não é problema. Você vai no nome de Jesus e ele sai. Agora, se Deus te resistir, eu te pergunto, quem você vai contratar para convencer Deus de que ele está errado e você está certo? Qual é o advogado que você vai contratar? Presta atenção. Quando você dá lugar ao orgulho, não é mais o diabo que te resiste, é Deus. E a oração do orgulhoso é abominação ao Senhor. Quando você vai orar, Deus só faz assim. Ele vira as costas para você. Ele te resiste. Mas Ele dá graça ao humilde. Amém? Então, uma das coisas que revela a presença do inimigo na vida das pessoas é o orgulho, é a arrogância, a altivez. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está dando lugar ao orgulho, deixa eu te lembrar uma coisa. Você se alimenta todo dia? Pode falar, sim ou não? Por isso que tem alguns até fortinhos mais que os outros, né? Mas eu também me alimento todo dia. Então eu também estou fortinho, mas você se alimenta? Se alimenta? Você respira? Eu poderia te perguntar uma série de coisas, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você também vai ao banheiro? Então baixa o nariz, sabe por quê? Se Jesus não voltar logo, você vai morrer. E depois de algumas horas, você vai estar cheirando mal, igualzinho os outros. Você não gostou, né? Eu queria ver você dizer assim, glória a Deus. Amém? Às vezes eu olho para as pessoas com o nariz tão empinado, eu falo, meu Deus, se ela morrer, daqui 24 horas está acontecendo igual que acontece com todos os mortais. E os seus bens vão ficar aí para outros brigarem por eles. Amém, amados? Orgulho. Outra coisa que revela a presença do inimigo na vida das pessoas, sabe o que é? A mentira, o engano, a falsidade. João 8, 44, João 8, verso 44. E aí, querido, pode acontecer com gente religiosa. Os fariseus eram extremamente religiosos, como eles são até hoje. E aí eles estavam dizendo para Jesus que eles eram filhos de Deus,
filho de Abraão. E Jesus disse outra coisa para eles. Ele disse, olha o que Jesus disse. Isso foi uma discussão séria com os fariseus lá em Jerusalém. Jesus disse, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Igreja, quem é o mentiroso e pai da mentira? Quem é o mentiroso e pai da mentira? Fala o diabo. Quem é o mentiroso e pai da mentira? Agora, para mim, quando você mente, você está glorificando o diabo. Tem mentiroso aqui hoje? Eu não vou fazer que nem um pregador que pregou aqui um dia desse, falou uma pergunta. Senão eu ia perguntar, quantos mentirosos tem aqui? Estão assistindo pela internet. E aquelas mentirinhas que você fala para enrolar o patrão? Você chega atrasado e arruma aquela desculpa. E aquela mentirinha que você fala para enrolar o discipulador, porque ele deu uma tarefa e você não fez. Ele pediu para ler a Bíblia, você não leu. Ele pediu para orar, você não orou. E aquela enrolada que você dá lá, é o quê? Meu querido, o duro é que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Ele dá uma lista de 8 tipos de pessoas que morreram nesse pecado, vão ficar do lado de fora. Ele começa falando, Apocalipse 21, verso 8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras, e a todos o quê? Igreja, a todos o quê? A todos o quê? Onde é que eles vão morar eternamente? A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Não brinque com a mentira, porque se você continuar mentindo e você morrer na prática da mentira, não adiantou você frequentar a igreja, porque se você está vivendo uma mentira, você vai parar no lago de fogo, e eu sei que você não quer ir para lá, você quer ir para o céu. Então fale a verdade, para de uma mentira, fale a verdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. O poder do diabo está na mentira, no engano, na falsidade. Mas o poder de Jesus está na verdade, porque Jesus é a verdade. Amém? Diga assim comigo, a verdade. Diga a verdade, não é uma filosofia, é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, ele é a verdade, aleluia. Uma outra coisa que demonstra a presença do inimigo na vida das pessoas, de modo geral, é a corrupção. Nós vivemos um país que tem uma corrupção generalizada. Começa às vezes no açougue mais simples, vai parar em Brasília. Começa na menor prefeitura, no menor município e vai até Brasília. Parece que a corrupção virou um negócio assim que... O Rui Barbosa, sem querer, ele foi profeta, sabia? Na verdade, ele foi um grande escritor e um poeta, mas ele foi profeta, porque ele disse que ia chegar um dia que as pessoas iam ter vergonha de ser honestas. E nós estamos vivendo, parece que esse dia. Mas eu quero dizer a você, se você é filho de Deus, você não tem vergonha de ser honesto, você vai continuar falando a verdade, sendo honesto em tudo, em Cristo Jesus. Porque isso é ser luz. Amém, amados? Corrupção generalizada na sociedade. Mas no meio disso, eu e você somos chamados por Jesus para ser sal dessa terra e luz deste mundo. Diga amém.
Diga aleluia. Mateus 5, 14 a 16, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Levanta sua mão, diga: eu sou. Diga: eu sou, em Cristo Jesus, a luz deste mundo. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Verso 15. Verso 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Verso 16. Leia comigo, igreja, vamos lá? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? É preciso você entender isso. Filipenses 2,15, Paulo disse que no meio dessa geração corrompida e perversa, nós devemos brilhar, assim brilha a luz de você diante dos, para que venham se tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha o que Jesus pensa de você, olha para mim, você não está entendendo nada. Assim, quando você olhar para as estrelas, e Jesus está dizendo: eu quero que você brilhe no meio deste mundo tenebroso, como as estrelas que estão no céu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora, para você brilhar, não pode ter nada da impureza do inimigo em você. Aí a outra coisa que mostra a presença do inimigo: a idolatria, a feitiçaria, o homicídio e assim por diante. Já li isso em Apocalipse 21:8. Outra coisa que demonstra a presença do inimigo: a impureza, a prostituição, o adultério, a pornografia, a impureza sexual, o roubo, a avareza, a bebida alcoólica, a malícia, a maledicência. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo dá uma lista. Ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Palavra da Bíblia Sagrada. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É a palavra da sua Bíblia, a palavra que você carrega aí. E você precisa conhecer. Isso reflete a presença do inimigo na vida das pessoas. Outra coisa que reflete a presença do inimigo é a criminalidade. Um dos mandamentos, o Êxodo 20, verso 13, é: não matarás. Você pode falar: pastor, mas eu não mato. Aleluia, não deve matar ninguém. Nós somos chamados para promover a vida de Deus, levar a reconciliação de Deus e a vida de Deus. Mas talvez você mata no pensamento. A pessoa te fez mal, você fica odiando. Isso é presença do inimigo. Outra coisa é a cobiça. Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás, não cobice a casa. O texto lá, vamos trazer para a linguagem de hoje, que aí está dizendo: não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher dele, nem o seu servo, nem servo, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma. Ou seja, ele está dizendo: não cobice a casa do teu irmão, do teu amigo, do teu vizinho, não cobice a mulher dele, não cobice o carro dele, não cobice nada do que ele tem. Glorifique a Deus, porque Deus vai te sustentar. Amém, amados? Outra coisa que reflete a presença do inimigo é a desonestidade. Quanta desonestidade! Mas se você está em Cristo Jesus, você é uma pessoa íntegra, amém, amados? Que tem o caráter de Cristo e é honesta em tudo, diga amém. Outra coisa é a amargura. Efésios 4:31, Paulo diz: longe de vós toda amargura. Toda amargura. Uma outra coisa que reflete a presença do inimigo na vida das pessoas, que revela que ele está presente: a natureza terrena. Colossenses 3, de 5 a 9, o Paulo escreve, e ele diz: olha, na velha vida era assim, mas agora na nova vida é diferente. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele diz de novo: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Verso 6, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Verso 7, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas.
E ele está dizendo, mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. E verso 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Você pode levantar essa mão e falar, o velho homem já morreu. Diga de novo, o velho homem já morreu. Diga, aqui está o novo homem, nascido de novo, em Cristo Jesus. Paulo diz que essas práticas eram do velho homem, da velha natureza, da velha vida. Ele diz, mas vocês mudaram de reino, vocês saíram do império das trevas, vocês foram transportados para o reino de Jesus. Então agora sejam imitadores de Cristo, agora andem como Cristo, agora manifestem Cristo, agora revelem ao mundo o caráter de Cristo. Amém, amados? Eu sei que essa pregação é bem diferente do que se prega por aí, porque hoje se prega um evangelho água com açúcar. Mas eu quero dizer uma coisa, meu querido, se você quiser ficar nessa igreja, você vai ouvir a verdade da palavra de Deus, sem nenhum rodeio. Essa é a nossa linha desde o início, e você vai, se quiser continuar conosco, tem que ser assim. Nós não negociamos os princípios de Deus. Diga amém. Outra coisa que revela a presença do inimigo, sabe o que é? A avareza, a ganância, o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, o Paulo, ele escreve o seguinte, 1 Timóteo 6,10, ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você pode dizer isso, o amor ao dinheiro. Fala bonito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei da corrupção, mas deixa eu dizer, o que está por trás da corrupção na política do Brasil? O dinheiro. O que está por trás das drogas, do tráfico de drogas? O dinheiro. O que está por trás da criminalidade? O dinheiro. O que está por trás das coisas erradas? O dinheiro. Por isso que a Bíblia vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O discípulo de Jesus, ele ama Jesus, e ele usa o dinheiro apenas para cumprir a sua missão nessa terra. Quando você não tem Jesus, o dinheiro é seu senhor, é Mamon, o Deus do dinheiro que comanda você. Mas quando você tem Jesus, o dinheiro é apenas algo que você usa para cumprir a sua missão nessa terra. Posso ouvir aqueles que estão entendendo essa mensagem ou não? Outra coisa que revela a presença do inimigo são os vícios. Pessoas escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, escravizadas por uma série de vícios. Mas você não está assim, amém, amados? Segunda coisa, vou passar bem rápido, porque muitas vezes eu já falo dessas coisas, eu já falei. O segundo ponto é o que revela a presença do inimigo na vida de cristãos. E agora pega. Presta atenção, porque às vezes você está na igreja e fala, não, estou na igreja, mas alguma dessas práticas está revelando que o inimigo está aí. E na verdade, ele está vencendo algumas vezes. Que revela? Olha, levanta a cabeça, não conversa, olha para frente. Recebe a palavra porque é para te libertar dessas coisas. Eu estou pregando para te libertar, para que você tenha um ano abençoadíssimo em Jesus. Que revela a presença do inimigo na vida de cristãos. E eu vou além, cristãos evangélicos. Primeiro, a religiosidade. A prática de um cristianismo que foi apenas cultural, passada de pai para filho. A prática de um cristianismo sem um novo nascimento. A prática de um cristianismo que foi apenas, que você vive, é cristão, mas nunca teve um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Você pratica, faz atos religiosos, mas não tem um encontro com Jesus. Outra coisa que revela a presença do inimigo na vida de cristão, sabe o que é? Ressentimento, raiva, excesso de ira. Amém? E sabe como é que a gente fica sabendo? E nos lugares mais inusitados.
às vezes no trânsito, às vezes no campo de futebol, às vezes numa brincadeira, às vezes em mais diferentes lugares, no trato com a esposa, com os filhos. Sabe que vem aquele excesso, parece que dá um pico assim. Leva aquela fechada no trânsito e você ora pela pessoa da frente, é verdade? Eu nem vou perguntar para você não mentir, que eu ia perguntar, quantos de vocês quando levam a fechada fala, Deus abençoe esse rapaz? Recentemente eu fiz uma viagem bem longa, eu vi um negócio, isso eu posso falar porque é uma coisa boa, né? Eu fui, a minha viagem bem longa, eu, o Davi, o Osias e a Evelyn, e de repente tinha um motorista muito imprudente, na nossa frente, ainda bem que ele já estava na nossa frente, e ele ia cortando todos, ele não podia ver uma brecha, faixa contínua, meu Deus, que loucura, uma pressão atrás e depois cortando tudo, e tinha uma pessoa no carro, e ela, no nosso carro, e ela dizia, Senhor, tem misericórdia desse motorista, e depois ela, Senhor, dá juízo a esse motorista, legal essa, dá juízo a esse motorista. Mas uma vez eu estava no carro, e o carro que eu não estava dirigindo, levou uma fechada. E não foi uma fechada que veio da esquerda, foi uma fechada que veio da direita. Aquela fechada. E o nosso motorista deu aquele elogio no cara que estava na frente. Seu filho. E o resto eu não posso falar, porque não era filho de Deus. Sabe, querido, presta atenção. A boca fala do que a mente está cheia. Se lá no trânsito, lá no campo de futebol, lá em casa, lá no trabalho, você vive dando patada, é que a sua cabeça está cheia de coisas que não são do Espírito Santo. Na verdade, quem está habitando em você não é o Espírito de Deus. Deve ser outra coisa. Isso revela a presença do inimigo. Palavrões, críticas, maledicência. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que ministre graça àqueles que te ouvem. Outra coisa, que revela a presença do inimigo na vida de cristão, deixa eu falar, só voltar nesse ponto, olha para mim. Se você acha que é engraçado criticar pessoas da igreja, seja ela de qualquer igreja, olha para mim, isso daí é algo que o Senhor Deus detesta. Isso é pior do que crime de sangue. Se você faz fofoca, o seu pecado é pior do que um crime de sangue. Quer ver? Provérbios 6, 16 a 18, projeta aí, Provérbios 6, 16 a 18. 6 coisas que o Senhor odeia, detesta. A sétima coisa, a alma dele abomina. Vamos enumerar. Número 1, olhos altivos. Número 2, língua mentirosa. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Coração, 4, coração que traça planos perversos. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, testemunha falsa e que espalha mentiras. E a 7ª é o quê? Lê, igreja, a 7ª é o quê? A alma do nosso Deus detesta, abomina a língua fofoqueira e mentirosa, e isso revela a presença do diabo. Se você quer agradar a Deus esse ano, fecha a tua boca para a maledicência, fecha os teus ouvidos, consagre a sua língua ao Senhor,
e declare que só vai sair da tua boca aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Diga amém. É a Bíblia, querido. É a Bíblia que está aí. Outra coisa que revela a presença é a carnalidade. Gálatas 5, 19 a 21, ele enumera umas 15 obras da carne. Gálatas 5, 19 a 22, por favor, projete. Ele diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu vos advirto, como antes já vos adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pergunte ao seu vizinho de cadeira: de que lado do campo? Fala, de que lado do campo você está? Fala assim: do lado de Jesus ou do lado do outro? Fala assim: eu não vou nem falar o nome. É fácil saber, olha para mim, é fácil saber. Porque no time, vamos pegar aqui, olha para mim, no time da esquerda, vamos imaginar, vamos botar para a esquerda que as coisas ruins a gente joga para a esquerda. Brincadeira. Lá no time da esquerda estão as obras da carne que eu acabei de ler. Gálatas 5, 19 até 21. Mas no time da direita, que é o time de Jesus, a gente pode continuar a leitura, verso 22. Mas o fruto do Espírito é, leia comigo, igreja, vamos lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ok, olhando para os versos 19 até 21, tem 15 e ainda diz coisas semelhantes a essa. E do outro lado, amor, alegria, paz, bondade. De que lado você está? Estou falando sério, querido, não ri não. De que lado você está? De que lado você está, rapaz? É muito fácil, você já está escalado. A tua prática mostra de que lado você está. O teu dia a dia mostra de que lado você está. Você vai sair daqui de agora à noite até no sábado que vem, até domingo, vai mostrar de que lado você está. Presta atenção, fica atento, não dorme. Se você perceber que está praticando as coisas do lado do inimigo, peça perdão e vai para Deus correndo. Amém? Porque Jesus disse: o diabo não tem nada em mim. Ele pode colocar as obras da carne. O diabo não podia acusar Jesus de imoralidade, não podia acusar Jesus de nenhum pecado. Ele não podia, nenhuma dessas obras da carne. Ele não podia olhar e falar: Jesus, você falou um palavrão, Jesus, você criticou. Ele nunca poderia acusar. Se ele pudesse, ele teria acusado. Então, se você quer ser um com Jesus, vai para o lado dele e fica com Jesus e seja o imitador de Cristo. Amém? Outra coisa que revela a obra do inimigo na vida de cristão, sabe o que é? Falta de perdão. Falta de perdão. O meu pastor falhou comigo, eu vou sair da igreja. Não vou nem perguntar quantos já ouviram isso. O meu discipulador não ligou no dia do meu aniversário, não me deu nem presente, estou magoado, ressentido. Falar nisso, deixa eu abrir um parênteses. Posso abrir um parênteses aqui? Me permita abrir um parênteses. Fique em pé aí. Você, essa morena tropicana aqui. Fique em pé. Só está abrindo um parênteses, já volto para começar. Ontem fizemos 28 anos de casados. Você é demais, hein, morena tropicana? Você é fera, hein? Vamos junto. Você é demais. 28 anos. Minha esposa me magoou. Vou dormir virado para a parede. Azar é teu, cara. Ressentimento.
E o diabo fala assim: te peguei no ressentimento. Olha para mim, cada vez que você cai numa dessa, olha, presta atenção, olha para mim. Cada vez que você cai num desses pecados, o diabo diz assim para você, no teu ouvido: te peguei mais uma vez. Te peguei. Te peguei. Eu já vou concluir, mas deixa eu só dizer uma coisa. Eu estava ouvindo um pregador que vocês conhecem. E ele estava falando de um grande pastor que era aqui da nossa região, aqui do estado de São Paulo. Um cara muito bom, expulsava demônio, orava pelos enfermos, e eles eram curados, pregava muito bem. Um excelente pregador. Mas o inimigo começou a tentá-lo. Esse pastor trabalhava secularmente também num banco. E uma executiva daquele banco começou a olhar para ele e eles começaram a conversar. Um dia eles saíram do banco mais cedo e foram direto para um motel. E quando eles estavam lá naquela cama, despidos, nus e abraçados, e fazendo aquilo que se sabe que faz lá. Olha para mim. Aquela mulher ficou possessa. Cravou as unhas nas costas dele e disse: eu te peguei. Eu disse que eu ia te pegar e eu te peguei. Possessa. 100% possessa de demônios. E disse: eu te peguei. Um quilômetro depois se acertou com Jesus. Ele não é mais pregador, mas se acertou com Jesus. Mas ele disse: foi uma experiência terrível. O demônio possuiu e disse: eu te peguei. Fica flertando com o pecado e o demônio vai dizer isso a você. Outra coisa é a falta de perdão. Falta de perdão. A falta de perdão te aprisiona. Mateus 6,14, Jesus disse: se você perdoar, você é perdoado pelo Pai que está no céu. Mas se você não perdoar, verso 15, o Pai não perdoa. Errou contra mim, eu não perdoo mais. Meu querido, é a mesma coisa de você tomar veneno e achar que a outra pessoa vai morrer. Quem vai começar a morrer é você. A falta de perdão te mata. Outra coisa é a opressão, a infidelidade, a deslealdade, é uma marca do inimigo. A divisão, a facção, as intrigas, a ira. Efésios 4, 27. Paulo escreve uma frase em Efésios 4, 27. Ele diz: não dê lugar ao diabo. Há um adversário que anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o que eu estou te pregando, olha para mim, é para que você não dê lugar ao diabo. Para que ele não entre no teu casamento, não entre nas tuas finanças, não entre na vida da tua casa, na tua família, para que ele não te destrua. Porque homens bem melhores que nós já caíram. Outra coisa, meu querido, que reflete a presença do inimigo na vida de cristãos, sabe o que é? Uma outra coisa, é roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3,8, projeta aí para nós. Malaquias 3,8. Pode um homem roubar a Deus? É uma interrogação. Pode um homem roubar a Deus? Lê comigo, igreja, vamos lá? Contudo, vocês estão me roubando. É Deus falando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Lê, igreja. Deixa aí de novo. O autor, Deus usa o profeta Malaquias para dizer: pode um homem roubar a Deus? E Deus mesmo diz: contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas.
Ei, presta atenção. Cada vez que você não entrega a Deus o que é de Deus, meu querido, é a Bíblia que você carrega debaixo do seu braço. Como é que eu vou te ensinar diferente da Bíblia? Olha para mim, não fica envergonhado não. Se você não é fiel nos dízimos, nas ofertas, isso é roubo espiritual. Você não vai dar o dízimo para deixar de ser ladrão, não. Você tem que dar em amor e em gratidão a Deus. Amém? Meu querido, leia a sua Bíblia, está literal. Se eu falei alguma coisa, eu estou falando qualquer coisa, ou qualquer pastor da minha equipe, falar qualquer coisa que não está na Bíblia, não vale. Não vale. Mas a Bíblia está dizendo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você roubar a Deus nos dízimos das ofertas, o diabo vai te segurar pelas tuas finanças. E aliás, é uma das áreas que ele segura muita gente. E aí você nunca experimenta o melhor de Deus, porque você fica na mão do diabo. Ele está dizendo, tudo bem, você pode ir para a igreja, você pode servir a Deus, mas eu te seguro pelas tuas finanças. Eu te aprisiono. Eu posso falar isso porque, pela graça e o favor de Deus, nós somos dizimistas fiéis. Nós nunca falhamos um único mês. E nós somos sempre, sempre além do dízimo. E nós não assistimos nenhum culto sem ofertar ao Senhor. Nenhum culto. Hoje mesmo já ofertamos nos 3 cultos. E Deus nunca deixou faltar nada. E vai ser assim com você em nome de Jesus. Porque quando você não é fiel, você não confia em Deus. Você não confia no cuidado de Deus. Outra coisa, eu vou bem rápido ainda. É viver desconectado da videira. João 15, de 1 a 7, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai faz o quê? O pai faz o quê? O pai faz o quê? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, o pai corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quantos frutos você deu para Deus ano passado? Fruto aí, meu querido, são almas que você ganha para Jesus. Meu querido, olha, presta atenção, se você não der fruto, não é o diabo que vai te cortar, é o Pai. Está na Bíblia, querido, leia a Bíblia. Agora, se você está dando fruto, o Pai poda. É o que essa palavra está fazendo, é podar, é limpar. Sabe o que ele faz? Ele poda, e ele fala da videira. Se você já olhou a parreira, que aqui no Brasil nós chamamos de parreira, nós chamamos da videira. Se você olha a parreira, quando ela dá um ano, ela carrega aqueles cachos lindos de uva, mas depois ele seca. Então o agricultor tem que ir lá na época certa, acho que é no mês de maio, se não for maio é abril ou maio, ele vai lá, ele corta, e quando você vê tudo podada, parece que não vai dar certo, mas daqui um pouco ela é aguada, daqui um pouco vem a chuva, aí vem as flores, e aí vem os novos galhos, e ela dá mais do que deu no ano anterior, ela produz muito mais, porque foi podada corretamente. Essa palavra que eu estou te pregando hoje é uma poda, querido, para que o diabo não entre na sua vida. Se você quiser, recebe no teu espírito, se não, não. E aí nesse texto ele fala profundamente, ele diz 9 vezes a palavra permanecer. Ele diz permaneça, permaneça, permaneça. Diga amém. Outra coisa que representa a presença do inimigo são pecados geracionais, cadeias de iniquidades familiares. Outra coisa é o amor às coisas desse mundo. O amor às coisas desse mundo, 1 João 2,15, ele diz, não ame o mundo, filhinhos, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos vendo uma geração de cristãos apaixonados por esse mundo, enamorados por esse mundo, quando na verdade a posição da igreja é Gálatas 6,14, quando Paulo diz, o brilho desse mundo, esse mundo não tem brilho para mim, ele está dizendo, quanto a mim, eu jamais
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém, amados? Meu querido, a gente até canta uma canção, a glória desse mundo nada é, mas essa canção, na boca de muita gente, é uma grande mentira, porque na verdade estão apaixonados pelas coisas desse mundo. É só olhar a sua agenda, onde você gasta mais tempo, e você vê onde está teu coração. Amém? Eu não vou na célula porque não tem tempo, mas tem uma série de outras coisas durante a semana que você tem tempo para fazer. E assim uma série de outras coisas. Outra coisa que revela a presença do inimigo na vida de cristãos é viver de acordo com o padrão deste mundo. Romanos 12, 1 e 2, Paulo disse, ele disse, olha, eu rogo pelas misericórdias, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforçam em sacrifício vivo. Outra diz, ofereçam a si mesmo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem, diga, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, você tem que escolher de quem que você vai ser o amigo. Quantos aqui são amigos do mundo? Sua agenda diz. Seu investimento do tempo diz. Mas Tiago 4:4. Por favor, Tiago capítulo 4, verso 4. O Tiago vai dizer uma coisa. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Quantos aqui são amigos de Deus? Então, meu querido, você tem que cortar o cordão umbilical com o mundo. Amém? Se fosse o Judá Bertelli, ele ia falar assim, eu tenho uma tesoura. Deixa eu falar aqui do meu amigo Judá Bertelli, que eu vou trazer aqui logo agora ainda, nesse período de férias. E aí ele estava lá na vigília conosco, ele usa algumas coisas, ele diz, eu tenho uma tesoura. Se fosse ele ia dizer, eu tenho uma tesoura. Corta o cordão umbilical nesse mundo. Tchau. Tchau. Estou brincando aqui. Mas eu vou trazê-lo agora em fevereiro, bem no começo, para a glória de Deus, tá bom? Agora presta atenção. Eu usei isso, mas deixa eu falar. Se você quer ser amigo de Deus, corte o cordão umbilical com o mundo. Há muitos anos atrás, olha para mim. Há muitos anos atrás, eu estava ouvindo um pregador africano. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Esse pregador vinha ao Brasil uma vez por ano, e os africanos são bons pregadores. E esse meu amigo, ele estava pregando, bem forte. Ele olhou uma coisa, ele disse uma coisa, sabe dessas ilustrações simples, mas que você não esquece nunca mais? Ele disse assim para a igreja, o cachorro tem 4 patas, e nem por isso ele anda em 2 caminhos ao mesmo tempo. Você só tem 2 pés, você quer colocar um na igreja, outro no mundo. Aplaude a Jesus, seja para ele, faça melhor. O cachorro tem 4 patas, ele anda no mesmo caminho. Mas você quer botar um lá e outro cá. Está cheio de cristão querendo viver o melhor de Deus, o melhor do mundo, no sentido mundano. Outra coisa que revela a presença do inimigo no meio da igreja é uma teologia liberal, universalista, que está sendo pregado hoje, inclusive no Brasil. Uma teologia onde os pastores aceitam tudo. Parece que eles estão vivendo um negócio aqui, aceita tudo. Onde você pode ter sua vida de vício e de pecado, e ainda continuar na igreja. E pior, tem funções na igreja. Algumas pessoas começam a frequentar esta igreja, a nossa igreja.
vindo às vezes de outras igrejas evangélicas, mas não ficam conosco. Sabe por quê? Aqui a gente combate seriamente o pecado e os vícios, e na hora que a gente coloca a mão na ferida, ele vaza e vai embora, porque não quer ser tratado no caráter, não quer ser tratado nos vícios. Ei, o Evangelho é o poder de Deus para salvação, libertação e transformação do pecador. Não é para o pecador amoldar o Evangelho e continuar nos seus pecados. Não, você não entendeu. Presta atenção, vou falar com calma agora. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, libertação e transformação do pecador. Não é para o pecador transformar a Bíblia do jeito que ele quer para continuar nos seus pecados. Cristianizar as pessoas sem evangelizar. Ensinar os princípios de Jesus sem conexão com Ele. É sinal do diabo no meio da igreja. Esse é o risco de ensinar os princípios de Deus para o casamento. Como ter um casamento feliz, casado para sempre. Nós temos aqui desde 98. Como criar filho, a maneira de Deus, finança, a maneira de Deus, e todos os cursos. Mas sabe qual é o risco? É das pessoas aprender os princípios da Bíblia, sem compromisso em praticar e obedecer a Bíblia. Conhecer os princípios de Jesus, sem compromisso com Jesus, sem nascer de novo. Isso é apenas colocar um remendo na família. Olha para mim, diga assim, conhecer os princípios. Fala bonito, conhecer os princípios de Deus. Para a família, para finanças, diga, e praticar. Sem Deus, diga, é colocar apenas um remendo de pano novo e em veste velha. Jesus não veio para isso. Ele disse, eu não vim colocar vinho novo. Ele diz, não se coloca vinho novo em odre velho. E não se coloca remendo de pano novo em veste velha. Ele diz, eu não vim para isso. A proposta de Jesus é uma nova proposta, não é um remendo. Ele nunca quis transformar judaísmo em cristianismo. Está cheio de cristão hoje judaizando o cristianismo. Esse é outro erro grosseiro. Jesus nunca veio transformar judaísmo em cristianismo. Jesus veio começar a nova raça, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusivo de Deus. Ah, meu querido, Jesus não veio apenas para fazer o teu casamento melhor, o teu filho melhor, as tuas finanças equilibradas. Não, querido, isso é consequência de obediência, resultado de obediência. Jesus veio para te salvar, porque você estava eternamente perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio te dar vida e vida plena. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Mahatma Gandhi foi um homem que promoveu a independência da Índia sem armas, sem uso das armas. Sabe por quê? Por causa dos ingleses. Ele ganhou um Novo Testamento e todos os dias ele lia o Sermão da Montanha 2 vezes por dia. Tinha dia que ele lia 3 vezes. Ele levantava cedo e lia o Sermão da Montanha todinho. Na leitura da Bíblia era melhor do que a maioria dos crentes. E não lê mais Bíblia. Ele lia a Bíblia, o Sermão da Montanha todo. E você sabe que o Sermão da Montanha é o código de ética do Novo Testamento. Ali tem os princípios, tudo para a vida. Ele lia de manhã e lia de noite. E levou a Índia à independência sem uso de armas. Ou seja, ele usou os princípios de Jesus, sem ter nenhum relacionamento com Jesus. E é isso que eu vejo muita gente fazendo hoje, que é os princípios de Deus, sem compromisso com Deus, sem obediência a Deus. Isso é diabólico. Isso nada tem a ver com Deus. Uma última coisa que revela a presença do inimigo na vida de cristãos é a hipocrisia. É falar uma coisa e viver outra. É honrar a Deus somente de lábios, mas o coração longe de Deus. Mateus 15:8, ele diz, esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Uma outra coisa é não fazer a vontade de Deus. Mateus 7, 21 a 23, muita gente vai ser condenada, porque faz até profecia, cura e outras coisas, mas não faz a vontade de Deus. Para a gente concluir, o pessoal do louvor já pode subir aqui, que nós vamos concluir agora. O que revela a presença de Jesus na vida das pessoas? Primeiro é o amor de Deus. O amor é a marca. João 13, 34 e 35, Jesus disse: nisso conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tivessem amor para com os outros. É a marca que autoriza alguém a se intitular discípulo de Jesus. Outra coisa é o fruto do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão e domínio próprio. Há uma fé firme e inabalável, a humildade, a santidade, a vida na palavra, a oração fervorosa. Essa é a marca de Jesus. Não é aquela oraçãozinha reza, mas oração fervorosa. Hebreus 5, 7 diz que Jesus, nos dias da sua vida na terra, ofereceu sempre a Deus orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, durante os seus dias de vida na terra. Olha para frente, igreja. O texto está dizendo: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Como é que era a oração de Jesus, igreja? Vocês estão aqui ou não? Está tão preocupado lá que já esqueceu que está aqui? Olha para frente, como é que era a oração de Jesus? Diga em alta voz e com lágrimas. Eu vou perguntar de novo, como é que era a oração de Jesus? Diga de novo, em alta voz e com lágrimas. E como é que você fica com essa oraçãozinha de faz de conta? Eu vou orar aqui, não vou nem falar para o diabo não ouvir. Você é um filho de Deus que pisa na cabeça do diabo, ou você é alguém que está com medo do diabo pisar em você? Que fé é essa? Porque Jesus orava em alta voz e com lágrimas. Quer ser um imitador de Jesus? Comece a orar como Jesus. Quer manifestar Jesus? Ore como Ele. Amém? Eu te convido a orar como Jesus. Diga amém. Outra coisa que manifesta Jesus, meu querido, é ousadia no testemunho. Coragem. Testemunhar no restaurante, no shopping, na escola, na faculdade, no trabalho, onde você estiver. Atos 4,13 nos fala sobre isso. Outra coisa é o amor ao Senhor, é o trabalho árduo, é o cuidado das ovelhas, é viver para fazer a vontade de Deus. Outra coisa que revela Jesus em você é o compromisso com a igreja como corpo. Diga compromisso com a igreja como corpo. Diga compromisso com a igreja como corpo de Cristo. Compromisso com a igreja revela que Jesus está em você, porque Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Há uma teologia que veio dos Estados Unidos, já está no Brasil, e essa teologia, em resumo, é mais ou menos assim: Jesus sim, igreja não. Parece bonito, Jesus sim, igreja não. Você cristão na minha casa agora, porque eu não concordo com isso e com aquilo que a igreja está fazendo. Você cristão na minha casa, parece bonito, mas é infernal e diabólica essa teologia. Diga infernal e diabólica. Fala bonito, infernal e diabólica. Essa teologia é maligna, é diabólica, é infernal. Esses líderes, na verdade, são mensageiros de Satã. Estão a serviço de Satanás, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus não mandou abrir nenhum hospital, nenhuma obra social, nenhum clube. Jesus organizou a igreja, e a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, e não há vida fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Assim como se você cortar um galinho da videira, ele murcha, cai, murcha e seca. Se você estiver fora do corpo, você não tem a vida de Jesus. A vida de Jesus flui através do corpo. Posso ouvir um amém? O corpo de Cristo.
Se você está em Jesus e quer manifestar Jesus, você precisa estar compromissado com o discipulado, com a igreja, compromissado com a cruz e com a compaixão pelas pessoas. Eu quero concluir, fique em pé. Eu preciso orar com você. Eu preguei uma palavra para você ter uma vida de separação do pecado. 2 Coríntios 6, 16 a 18 diz: que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você não quer nada do inimigo em você, escute a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é Salmo 1, de 1 em diante. Consagre a sua vida ao Senhor. Apocalipse 18:4, é o último texto que eu enumerar. O texto diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. O texto está falando da queda da grande Babilônia, e ele diz: separe-se, saia do pecado. Diga de novo: nada do inimigo em mim. Enquanto cantamos essa canção, se você quer viver isso mesmo, nada do inimigo em você, tudo de Jesus, corre para frente que nós queremos orar com você.